Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Dose Diária. Aqui é a Josi Vidal do Redesenhe Sua Vida, seja bem-vindo. Bom, vamos falar sobre as 3 cartas que eu gosto de escrever em abril. Então, abril, estamos já aqui no meio do primeiro semestre. Então, é um momento em que eu gosto de refletir sobre 3 pontos importantes e eu gosto de fazer isso no papel. Minha recomendação é que você também faça. Então, abril é um mês onde eu paro e pergunto: estou pronta para crescer ou ainda estou me diminuindo? Então, essa é a primeira reflexão que você deve fazer aí no seu diário, no seu caderno. Estou pronta para crescer ou ainda estou me diminuindo? É a primeira reflexão. Por quê? Crescer não é sobre fazer mais. Crescer é sobre se permitir mais. Então aqui eu trago 3 cartas que vão te ajudar a sair do lugar e acessar um outro nível. Primeira carta que eu gosto de fazer é a carta da expansão. É o momento em que eu olho com honestidade para 3 perguntas. Primeira pergunta: aonde eu estou me limitando? Eu não sei como achar essa resposta. Você vai meditar sobre. Então, coloca um hertz. Pode pegar um hertz da minha playlist. Tem a playlist aqui no Spotify que chama Vibrações Mágicas, é uma lista que eu tenho de hertz. Põe o hertz, pega papel e caneta e escreve sem filtro o que está me limitando. Se ainda não surgir nada, você pode literalmente sentar, fechar os olhos, né, e meditar sobre o assunto. Você também pode perguntar para o universo, né? Quando a gente pergunta para o universo, veja, a resposta, ela não vem bem do universo, né? Ela vem de nós mesmos. Então você pode perguntar, universo, aonde eu ainda estou me limitando? E espera que a mensagem venha. Segunda pergunta é o que já cresceu, mas que eu não reconheci. Ou seja, o que eu ainda não, o que eu já mudei, mas que eu ainda não percebi, né? Então, muitas vezes a gente não consegue, a gente está tão focado naquilo que não está acontecendo que a gente esquece de olhar para aquilo que já aconteceu e que muitas vezes a gente deixou sem reconhecer. Então, essa é a hora, o que já cresceu que eu não reconheci. E a terceira, aonde eu estou jogando pequeno por medo. Então, aonde eu estou, né, me diminuindo porque eu tenho medo. Então, a expansão, ela começa quando você para de se diminuir. E quando você se permite crescer além daquele lugar que parecia possível. A segunda carta é a carta do merecimento. Nessa carta, ela é interessante porque muitas vezes nós sabemos o que queremos, mas no fundo a gente não está pronto para receber. Então aqui nessa carta, né, aí você não precisa fazer em formato de carta, né? Um exemplo ali, São Paulo, tal. Não, você pode fazer em forma de reflexão mesmo, de diário. E você pode fazer cada tópico, cada pergunta como se fosse uma folha do papel, por exemplo, né? Um subtítulo dentro do título, vamos dizer assim. Então, aqui na parte de merecimento, primeira pergunta: o que eu sinto que eu ainda preciso provar? Talvez eu precise provar que eu sou boa o suficiente. Talvez eu precise provar que eu mereço. Talvez eu precise provar que eu sou boa no que eu faço. Enfim,
o que eu ainda preciso provar? Segunda, aonde eu me saboto quando começa a dar certo? Então, aonde eu me saboto quando algo começa a dar certo? Pode ser que você vai perceber que você chega até um nível e depois desse nível não vai mais. Então, aonde você está se sabotando quando começa a dar certo? E depois que você saca isso, você fala, opa, por que isso está acontecendo? E aí vem o nível mais profundo. Então, eu me saboto porque de repente eu não quero ser rejeitada. Eu me saboto porque de repente eu tenho a ferida do abandono e eu não quero me sentir abandonada. Então, eu fico naquele limite. Eu me saboto porque eu não quero furar a bolha da minha família. Eu estou trabalhando em cima da minha lealdade familiar. Então, eu não quero furar aquela bolha invisível, aquela linha invisível que se eu crescer, eu vou me sentir fora. Então, eu não quero parar de pertencer. Algumas sugestões. Terceira, o que eu mudaria se eu realmente me sentisse merecedora? Todas essas perguntas, então, estão falando de merecimento. E aqui a grande reflexão, a grande proposta é que você entenda que você não precisa sofrer para merecer o que você deseja. E quando você recebe, isso está diretamente ligado ao quanto você se permite receber ou ao quanto você se permite reter o dinheiro. Terceira carta é a carta da recepção. Essa carta é para lembrar que não é sobre correr atrás, né, do dinheiro, do sucesso, do amor, mas sim é sobre estar disponível para receber. Então a grande reflexão aqui é: será que eu estou disponível para receber? Será que eu estou disponível para receber o amor? Será que eu estou disponível para receber o dinheiro? Será que eu estou disponível para receber aquela vaga? Porque muitas vezes a gente não está disponível. Então, assim, eu quero ter um relacionamento, eu quero ter uma pessoa, mas eu tô com a agenda tão cheia, tô tão busy. Será que tem lugar para uma pessoa dentro da minha vida? Então, nessa carta eu faço 3 perguntas e a primeira que é: o que já está chegando até mim? Né? Novamente, um momento de refletir para aquilo que está vindo e não ficar só pensando naquilo que não está vindo. A segunda reflexão é: o que eu estou ignorando ou rejeitando? Pode ser sinais, podem ser propostas, ofertas, network, portas se abrindo, mas eu não estou pegando. Então, por exemplo, já são cansados de ouvir a história de como eu vim parar na Austrália, que eu fui demitida. Né? Então, eu fui demitida, tal. E aí eu olho essa janela, essa oportunidade. Vou migrar para outro país, que era o meu sonho. Mas eu podia ter naquela decisão, naquela esquina ali, naquele muro, eu podia ter falado: não, tô com medo, vou ficar. Então, as portas, ela vem, né? A porta de migrar para outro país se abriu lá em 2017. Mas foi a minha decisão, né? Daí em conjunto com meu esposo, de vamos entrar nessa porta. Então a grande reflexão aqui é: o que eu estou ignorando e o que eu estou rejeitando. Então pode ser que portas estão se abrindo, mas você talvez não está percebendo, ou não está querendo ver, ou está com medo de se decidir. E eu vou te falar uma coisa: a não decisão também é uma decisão. E a terceira é: como eu posso receber com mais clareza? Então, eu estou disponível para receber o que já está no meu caminho? Lembrando que receber também é um movimento.
Então, depois que eu faço as cartas, né? Depois de escrever tudo, eu fecho os olhos e eu faço um exercício que eu faço uma afirmação que é a seguinte: eu me permito crescer, eu reconheço o meu valor, eu recebo com leveza. Então, se abril está pedindo mais, talvez não seja a hora, não seja o caso de você fazer mais, mas sim, talvez seja um momento, talvez seja a hora de você se permitir mais. Então, aqui a reflexão final é essa. Quem também precisar, Jô, vejo muita coisa aqui, mas não sei o que eu faço com isso, me chama no WhatsApp. Pode ser que eu possa te ajudar com a mentoria ou com a leitura de cartas. Me chama, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Um beijo de luz, tchau, tchau.